Aqui estamos em mais uma live da superação e hoje estamos aqui para falar desse tema que eu acho muito importante, que é a nossa relação com o nosso corpo, né? Nesse tempo aí de pandemia. Hoje eu trouxe a Marininha, essa querida aí da nossa vida. Foi tão engraçado, eu contei pra ela, eu tava pensando, né, em quem chamar pra esse quadro. Fiquei pensando muito na Marina ontem, a Marina falou assim, gente, mas como que a Marina podia encaixar nesse quadro, né? Ela não é mãe, é mulher, tem seus desafios também. E eu comecei a lembrar dos desafios que eu vivo como mãe e como mulher, né? Principalmente como mulher. E que a Marina muito me ajudou já, né? Tá numa busca aí para superá-los. E eu falei, nossa, nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu não tô fazendo nenhum exercício, não tô correndo atrás de nada. Infelizmente, como será que tem muitas mães lidando com esse momento, né? O que está acontecendo aí que elas estão... como que elas estão lidando com essa questão do corpo, essa questão de tempo, de cuidado, e ao mesmo tempo tá uma loucura na nossa vida, e ao mesmo tempo tem muitas cobranças, né, da sociedade, até mesmo de nós. Então trouxe a Marina para ajudar a gente a ter esse papo e pra gente refletir sobre essas questões. Marininha, apresenta você pro pessoal. Quem é você? De onde você surgiu? O que você faz da vida? Bom, eu sou Marina, sou formada em Educação Física, tenho especialização em Fisiologia do Exercício, promoção de saúde, né, mestrado. E hoje eu trabalho nessa área de promoção de saúde com pessoas com condições especiais e com muitas mulheres. O meu grande público são as mulheres. Então, quando você falando, né, do tema, eu fiquei pensando, né, nossa, como contribuir? Porque eu não sou mãe, mas eu trabalho com mulheres. E antes de serem mães, são mulheres. Então, o que a gente puder contribuir vai ser um grande prazer. E eu tenho certeza, gente, que a Marina tem muito a contribuir, porque eu conheci a Marina como personal, né? Quando eu tive a Helena, eu fiquei muito insatisfeita com o meu corpo. Depois, né? O pós-parto, assim. E aquilo me incomodava muito, né? E aí, em conversa com a Marina, eu comecei a fazer um acompanhamento, né? Com o personal com ela. E aí eu fui tendo acesso a melhores do meu corpo que eu nunca pensei em ter, né? Tipo, por exemplo, eu sempre fui sabe aquelas pessoas que fazem exercício? Todo mundo tá lá fazendo, tipo, educação física, fazia vôlei. Aí todo mundo fez, a vida tava assim. Tava lá quase morrendo, né? Tipo, a última a terminar, que fazia reclamando, era eu. Então, eu sempre me vi uma pessoa em termos, assim, de exercício, de metabolismo, tipo, bem atrasada ou fraca, assim, né? Vou usar esses termos que eu não sei os termos corretos. E aí, quando eu comecei com a Marina, ela falou que eu tinha que aprender a correr. Eu falei assim, mas isso eu não dou conta, bem. Só em outra vida. Isso não é possível pra mim. Eu sou ruim com essas coisas. Vamos focar lá nos aparelhos, né? E aí ela foi, apresentou. E eu fui me superando nos meus limites, né? Eu nunca pensei que eu poderia correr, por exemplo, 10 minutos. Eu sou aquela que corria de uma esquina pra outra e já quase morria, né? Só no outro dia eu ir lá. Então, esses pequenos exercícios que eu comecei a fazer comigo, começou a me dar uma visão de mim melhor, né? Tipo, de que eu sou capaz, que eu não sou aquela fracote que eu criei, né? Que, de certo modo, o entorno falava de mim. E isso me fez muito bem. Então, essa é a experiência que eu tive com a Marina. A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio, não foi, Marina, que você fez o acompanhamento junto a mim?
Então, eu também não lembro. Foi um ano e pouquinho. Né? Um ano e meio, Um ano e pouquinho. Então, aí Porque eu machuquei depois. É verdade. Aí você machucou, é verdade. Teve uma lesão. Aí depois, eu parei, né, com a Marina e consegui me manter sozinha ali por um tempo. E depois eu tive o Pedro. E com o Pedro eu tive um descolamento de placenta que me proibiu de exercitar, né? E eu queria que fosse aquelas mães super exemplo, né? Não, tá grávida, faz exercício, não sei o que, papai. A realidade foi outra e eu tive que ficar a gestação inteira, né? Quietinha pra segurança, né, do Pedro. E logo o Pedro nasceu, veio a pandemia. E a pandemia, eu tô falando a minha realidade, porque eu acredito que seja de outras mães também. A minha realidade, até o momento, não me permite exercitar-me como eu gostaria, né? Sair, fazer exercício, ter um tempo para caminhada, aquele tempo que a gente fala de autocuidado. E eu acredito que seja a realidade de muitas mães, né? E aí eu queria que a Marina trouxesse pra gente um ponto dela, né, da experiência dela com mulheres. Eu sei que ela também atende mulheres que são mães. Como que você acha, assim, Marina, que a gente pode, nós, né, nesse período de pandemia, ora temos algum tempo, ora não temos o tempo que a gente gostaria, pra gente lidar, às vezes, com aquele corpo que a gente quer ter e que às vezes a gente não consegue ter por um motivo, pela realidade que a gente está vivendo. O que você pode trazer para nós dessa experiência, nesse sentido? A mulher, ela é um universo muito amplo, né? Ela tem multitarefas, ela tem uma gama de papéis que às vezes ela se sente exatamente nesse ponto que você tocou, né? Eu não tenho tempo. Agora, com esse contexto em que nós estamos passando, a sobrecarga referente à mulher aumentou muito. Então, quando a gente pensa nisso, a gente parte do princípio de se informar, em primeiro momento. Porque, às vezes, a gente pensa que há necessidade de fazer tudo, que tem que ser a melhor esposa, a melhor mulher, a melhor mãe. Uma das grandes reclamações ou queixas que eu recebo é exatamente isso. Olha, eu preciso fazer exercício, mas eu não tenho tempo. Eu não estou satisfeita com o meu corpo e eu não sei por onde começar. Você buscar aquilo que é palpável para você, aquilo que é real, aquilo que você consegue agora, ainda que seja mínimo. Talvez eu consigo me exercitar uma vez na semana, porque está muito corrido. Então, essa uma vez na semana, ela vai ser o suficiente, porque é o que você pode fazer no agora. A sociedade impõe, né, de um perfil mais esguio, mais magro, e de repente a mãe se vê numa condição, como você se via lá atrás, né, fora do padrão. E eu não gosto dessa palavra de estar num padrão, porque o padrão ele é variável à medida que a humanidade avança. Então, assim, o que é um padrão belo hoje, ontem não era assim. E talvez não vai ser no futuro. Então, o que pretende com isso? O que satisfaz a mulher com o seu corpo? É estar mais magrinha, é estar mais cheinha? E o profissional trabalhar essa área é muito delicado, porque a gente trabalha com o emocional da mulher. Uhum. Então, a informação, empoderar a mulher de forma que ela tenha a informação e ela faça suas escolhas de acordo com aquilo que ela deseja e não com aquilo que muitos falam. Às vezes eu pego mulheres no pós-parto em que reclamam, tipo, olha, eu achei que eu ia voltar ao meu peso, a amamentação eu não emagreci. E não é a mesma coisa para todo mundo. Não existe um padrão fisiológico para todo mundo. E é exatamente isso que a gente precisa quebrar. Por que desse padrão? Por que será que eu preciso estar inserida nesse padrão? O que vai trazer de benefício? Aquilo que é um ganho passa a ser algo de muito sacrifício. Então, se você for trazer para a sua realidade hoje, como de muitas mães, que é cuidar de criança, fazer os trabalhos domésticos, trabalhar fora. Tem uma pesquisa que mostra que a mulher tem 20 horas semanais a mais de trabalho do que o homem doméstico. Nossa. E esse número quase se dobra quando tem filhos. É atividade física. Você se movimentar, gastar energia, você está fazendo atividade física. Porém, não é exercício físico. Mas tem como a gente trazer isso para uma realidade palpável, porque a gente não pode estar
imaginando que a outra faz, eu preciso fazer também. Mas por que a amiga faz e eu não consigo? E a gente lida com a frustração da mulher. E é algo que eu vejo muito, essa cobrança. Porque é uma cobrança social. Isso já vem de muito tempo. A mulher, ela é exposta, a gente vive num país tropical, onde o corpo é exposto, com uma veemência maior. Então, tudo isso vai nos moldando e colocando a gente em caixinhas. E a gente precisa sair dessa caixinha, porque a sua realidade não é a mesma da minha, não é a mesma da outra. Entende? Então, como é que você pode inserir momentos para você de atividade física ou de exercício físico que seja possível? A gente parte daí. Porque não adianta, olha, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas isso hoje está na sua realidade? Não, não está. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse contexto? Para que essa mulher possa se sentir bem com ela mesma. Tira a base por experiências que você teve na sua gestação. O quão difícil foi passar pela gestação do Pedro, tendo que ficar de repouso. E assim, o que eu vejo também, né, vou falar aqui de mim, né? Depois que a gente começou, né, você me começou a acompanhar, e eu comecei a ver que eu era capaz, né? Eu comecei a refletir também por que eu queria tanto aquele corpo, quem eu queria agradar, qual que era o bem que ele iria me proporcionar. E aí eu acabei percebendo que muitas coisas é para atender exatamente o padrão que você falou, né? Que não deveria ser um linguajar nosso, né? Eu não estou me exercitando no momento, né? Só que eu já consigo lidar, por essa experiência que eu tive, de fazer esse processo, de ver ao mesmo tempo as minhas capacidades e conseguir entender o convite do momento, né? Que, por exemplo, com o Pedro eu não pude fazer nada, né? Não era falta, né, de vontade, de tempo. Não podia mesmo, né? Recomendação médica, eu estava correndo risco de vida. E aí você começa a focar em outras coisas e começa a refletir em vários pontos. Nossa, mas por quê que eu queria tanto, tá? A super mãe lá, barrigona. Eu lembro que na academia eu vi umas mães correndo na esteira de barrigão. Nossa, que lindo, imagina correndo ali, tá? Eu ficava me imaginando nesse processo e eu não pude fazer isso. E aí eu comecei a pensar, né? Que padrão, quem que eu quero, né? Atender com esse padrão que eu tô querendo buscar. E isso é tão forte, porque a gente lida com a mulher, a gente não lida só com o físico. É diferente de treinar homens. Homens são mais centrados. A mulher, ela traz muito daquilo, das suas emoções para o treinamento. Tem mulheres que às vezes chegam e não treinam, não rendem, não é porque não tem a capacidade, mas é porque estão esgotadas, ou traz alguns contextos do lar, do trabalho, para o treinamento. E diluir isso é muito difícil. Quantas vezes eu já não tive que parar uma sessão de treinamento porque não estava rendendo e eu percebia que era algo emocional, ganha uma proporção diferente. E o profissional, ele precisa estar muito atento de informar para que aquela pessoa possa perceber aonde ela está. Porque às vezes ela sente raiva, não sabe do que, ela está extremamente cansada por abstinência de sono, pela própria rotina. E tudo isso é como se fosse fazendo camadas. E de repente essas camadas caem por terra, né? Lidar com a mulher. Tanto é que eu já peguei várias mulheres que elas tinham lipofobia. Lipofobia é quando a mulher não gosta das gordurinhas no corpo, que incomoda. Então fazem dietas extremistas, deixam de comer alimentos que são necessários, e aí vai causando aqueles distúrbios que a gente conhece, anorexia, se olha no espelho e não se identifica com o corpo que tem. Então, esses mecanismos são como gatilhos que a gente precisa ir destravando. Então, quando você falava para mim, né, nossa, eu não consigo correr, eu pensava, mas por que não? Por que você não consegue correr? E tinha muito daquilo do seu emocional, né, de ser um desafio novo, de te exigir uma disciplina. Então, olha como isso é delicado. Trabalhar o físico é necessário primeiro passar por todo um contexto psicológico, emocional. Então, vão ligando os elos. Eu vejo com isso, né, a minha experiência assim, que eu vejo de mãe, né, é esse cuidado, né, Marina? Mesmo
exercitando ou não, a gente sempre precisa ter esse trabalho emocional, né? Então, se eu tô lá focada, fazendo o exercício, se eu tô lá fazendo acompanhamento, mas mentalmente eu não tô cuidando dessas crenças que a gente traz, né? Por vários motivos da infância. Eu tenho amigas que, por exemplo, já vivenciaram muito bullying, né, na adolescência. Então, hoje, tipo, mesmo se exercitando, mesmo ali estando às vezes no padrão, não se sentem belas, atraentes, devido a crenças que foram faladas lá na adolescência, né? E aí a gente traz isso de uma forma que, se a gente não tivesse olhar também, esse cuidado, né? O exercício, ele às vezes parece que não atende a nossa expectativa, mas não é um exercício em si, né? São as crenças que a gente traz ali que precisam serem trabalhadas. Com o Pedro, como eu não pude exercitar, foi quando eu comecei a ter... Eu tive esse convite, né, para me olhar nesse sentido. Porque eu me questionei muito, nossa, o que eu preciso agora, né? Tô parada aqui, não posso mexer, não podia nem arrumar casa, devido ao descolamento. Então foram questões que eu comecei a pensar, nossa, mas por quê, né? O que isso aí quer me dizer? O que isso tá precisando eu me olhar? E eu fui percebendo várias crenças que eu tinha, que eu falei, meu Deus, eu não sabia que era tão profundo. Tem uma questão que muitas mães passam, que é o burnout, que é um esgotamento psicológico e emocional, de querer ser sempre perfeccionista, de tudo ter que sair do jeito dela, de não delegar funções, porque por vezes abraça a maternidade de forma que não deixa ninguém entrar. Isso causa um esgotamento crônico, que a longo prazo isso prejudica. Então, assim, talvez um primeiro sinal de reconhecer que nós não precisamos dar conta de tudo, que às vezes a rede de apoio é necessária, e como a gente enfrenta essa humanização, porque é se tornar humana, né? Não dar conta das coisas. A gente não precisa ser super-heroínas o tempo todo, dar conta do filho, da casa, do marido. Isso vai causando na mulher uma estafa que às vezes pode desencadear a depressão. E aí é uma compulsão alimentar, e tudo isso começa a afetar de certa forma. Olha o quanto é delicado você se perceber de uma outra forma, porque à medida que o tempo passa, você vai se deparando, a composição corporal vai mudando, e você não tem uma aceitação sobre esse novo corpo. E corre sempre atrás do prejuízo. Parece que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo e insatisfeitas com aquilo que nós temos. Porque a genética conta, a fisiologia conta. Tudo isso vai mostrando que há necessidade da gente perceber quais são as metas possíveis para cada uma de nós. Porque a meta que eu consigo fazer não é a mesma da sua, a sua é diferente da do outro. A gente individualizar isso aí. De perceber qual é o ponto de partida e aonde você quer chegar. E se isso é palpável para agora ou para daqui a um tempo. Porque hoje você tem 2 crianças pequenas. O tempo é diferente de quem tem crianças maiores. Mas vai chegar o tempo. Mas a gente tem esse imediatismo de querer agora. O exercício tem que fazer efeito agora. A alimentação, a dieta tem que fazer efeito para agora. E parece que isso tem que perdurar. Mas só que não tem o tempo. Então como é que a gente trabalha isso na mulher? Exatamente trazendo informações. Tanto é que você conseguiu se manter ativa mesmo não estando acompanhada por um profissional. Né? Diretamente falando, no caso. E por isso, assim, eu acho que a gente, mulher, a gente é sempre convidada, a maternidade convida a gente a trabalhar muito a questão da simplicidade, da humildade. Essa questão de mulher maravilha, né? A gente traz muito isso. De dar conta de tudo e sei lá o quê, eu tenho que dar conta, eu tenho. E assim, o convite que eu acho que eu vejo na maternidade é reconhecer as nossas fraquezas. E isso na sociedade tem um papel meio pejorativo, né? Então assim, quando eu procurei você e comecei, é reconhecer em mim que isso não tá legal e eu quero cuidar disso. Eu acho que isso é importante pra gente, entendeu? E principalmente nesse momento agora, nossa, se isso me incomoda tanto, o que eu posso fazer? Né? A Marina tá aí, uma profissional excelente, né? Se eu não posso com a Marina, o que eu posso fazer agora?
Né? Eu acho que é isso que você falou também do possível. O que é possível? Porque às vezes só o fato da gente estar fazendo algo pela gente, em termos de exercitar, mesmo que seja uma coisa simples, né? Sei lá, tem várias caminhadas, tem coisa na internet de muito jeito para te estimular. Isso já traz um conforto, mesmo que você... Olha se você concorda comigo. Mesmo psicológico, eu sinto assim, nossa, pelo menos eu estou... Não tá o ideal, tipo, ir na academia, fazer um acompanhamento, sei lá o que e tudo mais, mas é algo, pelo menos, que eu estou ali me movimentando. Eu estou me dedicando a cuidar de mim. O que você acha? Não, total. Porque, assim, a gente passa hoje por um momento bem delicado, né? Da pandemia, que a gente não pode a gente não frequenta academias, a gente mal pode sair para fazer uma caminhada, alguma coisa assim. Então, esse sentimento de não estar operando no 100%, né? De estar sempre deixando algo de lado, é muito forte. Porque, para muitas pessoas, o exercício é uma válvula de escape. É onde ele utiliza do exercício para não pirar, para não entrar em parafuso. E isso, fisiologicamente, é uma resposta da atividade física. Porque quando você se movimenta, você se sente melhor. Você fica bem consigo mesmo. Nossa, hoje eu consegui um pouquinho, mas eu consegui. Isso já é um ganho. Não é o momento agora de virar atleta. A gente não tem nem condições para isso. Mas um pouquinho que você faz, seja direcionada pela internet, que hoje a gente já tem alguns programas na internet, seja sendo assistida por um personal, já é um ganho. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa de metas que estão próximas, porque senão a gente começa a ficar frustrada e a culpa vem. A mulher, ela já sai culpada, a mãe principalmente, desde que sai de casa, né? Porque nas academias ela fala dos filhos o tempo todo. É porque eu deixei meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Então, assim, é como se não desligasse das questões de terceiros e não mergulhar em si mesmo. Esse movimento de sair fica parecendo que você não está operando 100% na maternidade ou nos cuidados da casa. Porque o fato de você se cuidar, para muitas, é um tempo perdido. E não é verdade. O ganho depois é muito maior. Isso tem que ser trabalhado e tem que ser reforçado. Então, nesse momento de pandemia, muita gente me pergunta: o que eu posso fazer? Quais exercícios que eu faço? O importante é se movimentar. Seja colocando uma música para dançar, seja fazendo alguns exercícios que já está acostumado, mas precisa se movimentar pelo autocuidado. Porque, do contrário, a gente não consegue cuidar do outro. É como se fosse o lenhador. O lenhador tem um machado, mas em algum momento ele precisa parar e amolar o machado. Ele precisa cuidar do instrumento de trabalho dele. É assim somos nós. A gente precisa cuidar do corpo, da mente, para que a gente possa oferecer o que é de melhor para o outro, para aqueles que convivem conosco. E isso é importantíssimo. Então, o negócio é se movimentar. De alguma maneira, se movimentar. Eu acho que tem que fazer isso, porque eu não estou movimentando nada, gente. Eu sinto muito isso também, assim, Marina, o convite eu não sei como que é a frase, mas sabe aquele 1% todos os dias, sabe? No sentido assim, eu não posso ficar 2 horas na academia, eu não posso fazer uma hora de caminhada, eu não posso ficar meia hora, mas eu posso fazer lá, sei lá, 10 minutos ficar dançando, né? Por exemplo, eu posso fazer isso com a minha Helena, não tô fazendo isso, mas tô pensando aqui. Uma música, ficar dançando com ela, de movimentar, e ao mesmo tempo também estimular, porque as crianças também estão muito prejudicadas no sentido, né, da psicomotricidade, que na escola tem muito essa parte. E em casa, às vezes, elas ficam limitadas. Por exemplo, eu acho que a questão, quando isso traz um incômodo muito grande, que já gerou em mim isso há um tempo, hoje isso é mais tranquilo, é fazer esse 1% todos os dias, né? Não, hoje eu faço um pouquinho, hoje eu faço aquele pouquinho. Eu não sei se você conhece, o pessoal conhece aqui, tem o Rossandro. Rossandro Cris, ele é um psicólogo, que está bem assim, famoso, né? Ele vai no programa da Fátima Bernardes. E ele fala assim, tipo, de metas, né? Ele fala, nossa, a gente, por exemplo, vamos supor que alguém aqui sai dessa live e fala assim, nossa, vou fazer isso. Vou começar a me exercitar, não preciso. E aí a pessoa que nunca faz nada, tipo, que não exercitava, tipo, igual eu, há meses, há anos, né? Faz mais de anos, que eu não tô fazendo exercício. Não, então agora todo dia eu vou ficar 1 hora, sei lá, correndo.
Aí ele fala assim, você não vai dar conta. Você não vai, por quê? É um passo muito grande para você. Então, o que você tem que fazer? Eu vou andar 20 minutos uma vez por semana. Na outra semana, ele dá assim, a gente começar bem do zero mesmo. Na outra semana, eu vou 2 vezes. Na outra semana, para aquele hábito, né? O que acontece? Se a gente faz uma meta pequena e a gente cumpre, aquele um pouquinho nos dá ânimo. Né? Nossa, olha, foi pequeno, mas eu consegui. Aí no outro dia, na outra semana, a gente faz, e assim, assim, assim. E como às vezes não são todos que podem ter o personal tem esse trabalho, né? De incentivar e estimular. A Marina, gente, ela é conhecida por general, tá? Esse é o apelido dela, assim, como personal, viu? Porque ela tem aquele estímulo. Vai, Lívia, não sei o quê. E isso dá um gás pra gente. Então, quando a gente não tem isso, eu vejo, né, no meu olhar aqui, bem simbólico, por experiência, é colocar essas metas pequenininhas, né? Que o Rostão, do exemplo, falou. Então, vai 20 minutos, na outra semana você vai 2 dias. Ele trouxe esse exemplo em relação à academia, né? Que a pessoa vai lá e faz assim, não, eu vou pagar 3 meses de academia. Quero ver, eu não vi. Você não vai. Você vai dar 3 meses lá gratuito para academia e você não vai, porque é um passo muito grande para uma inércia muito grande, né? Então tem que começar com passos pequenininhos, né? Para que a gente consiga realizar o que a gente quer. E às vezes, Vivian, a gente vai com um objetivo para fazer atividade física e a gente volta com outro. Porque quantas vezes a gente não chega num espaço para fazer alguma atividade física e a gente começa a conversar, ou então uma troca com uma pessoa que você nem conhece, e você sai melhor do que se você tivesse feito 1 hora de corrida, de caminhada. É muito solitário, né, às vezes. A questão da maternidade, a questão das nossas próprias atividades, porque a gente fica numa rodinha, parece que a gente está numa rodinha, né? Faz a rotina, e às vezes o fato de interagir com o outro já é um ganho, e a gente não tem a proporção do quanto isso é importante, às vezes de uma conversa, de fazer um exercício em grupo, de socializar novamente, porque é uma dificuldade que a mulher tem. Então, assim, é como você disse, essas metas, elas precisam ser menores exatamente para a gente não se frustrar. Então, hoje, você consegue correr 10 minutos, então são 10 minutos, mas são 10 minutos bem feitos. E aí a progressão é natural, porque o próprio corpo vai pedindo essa progressão. Então, se observar de acordo com o que você tem. Não é do que aquilo que o outro precisa. Mas para muitos ele precisa do personal. Não sou general, me nego a ter esse título, que precisa estar ali incentivando. Parece que é uma referência. Uma referência importante. Olha, eu preciso ir hoje porque o meu professor está me esperando. E ele vai me cobrar. Para algumas pessoas isso funciona, para outras não. Para mim funciona, gente. Eu vou contar só porque é você. Então você eu posso expor. Teve uma vez que a Vivian chegou, ela estava tão cansada, mas tão cansada, que não estava rendendo. Nesse dia não rendeu, ela reclamava, ela fazia corpo mole. E aí, naquela situação, eu falei assim, Vivian, deita aqui. Eu deitei ela de bruços, de decúbito ventral, e fiz uma massagem nela. Lembra disso? Lembro. E ela relaxou de tal modo que ela saiu melhor do que chegou. Então, assim, é essa sensibilidade de entender qual passo a gente está dando, em qual momento. E isso é difícil a gente perceber, porque precisa que a pessoa se mostre o que está acontecendo, né? Como ela está se sentindo naquele momento. Isso não me faz uma profissional diferente. É apenas estar atento à necessidade do outro. Qual é a necessidade do outro naquele momento? E assim, Marina, eu vejo que hoje em dia falta esse olhar. A gente não é ali um corpo que precisa ser moldado. Nós somos um corpo, mas primeiramente somos um ser. E esse ser precisa ser olhado. Então, nesse dia aí, eu lembro depois, gente, no outro dia, mas que a gente estava mal, eu falei assim, nossa, uma massagem agora, né? Ela fingiu que nem ouviu, tá? Assim, ó. E o medo de eu acostumar, né? É que não é todo dia, né? Que é dia do bônus, digamos assim. Mas é isso. Esse olhar seu, eu acho muito... É uma necessidade, acho que principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Um momento onde o emocional está tão frágil, e não é de tal pessoa, é de uma forma geral, nosso tempo que a gente está vivendo.
Então, esse olhar a gente precisa ter para que a gente alcance até mesmo metas físicas. Então, eu preciso ter esse olhar. Por exemplo, essas questões de crença que eu falei que eu trago, eu conversei muito disso com a Marina. E, assim, com certeza contribuiu, né? E nesse processo que eu fiquei, tipo, mais reclusa, eu tive a oportunidade de perceber muita coisa. Então, esse olhar não só pro corpo. Então, nossa, eu quero esse corpo, por que você quer? Né? O que será que isso vai te atender? Isso como você conseguir? Será que vai acabar com todos os seus problemas? Será que o principal é ter esse corpo que você quer? E qual a finalidade por trás disso? Então, assim, a gente tem que ponderar muitas essas coisas, né? Eu acredito. A gente, principalmente a gente que é mãe, mulher. Sim, mas para isso você tem que ter uma capacidade analítica de se perceber. E às vezes a gente não tem, porque a gente não admite. A gente não admite que está um processo que precisa de ajuda. E é difícil quando a gente... Por isso que eu falo que tem exercícios que são terapêuticos. Tem exercícios que você faz para terapia, para melhorar a parte emocional, psicológica. Porque o físico fala, mas as marcas que a gente tem nele fala também. Uhum. Então, como a mulher é esse mundo complexo, porque prescrever exercício para mulher é a coisa mais difícil que tem. É mais difícil do que prescrever para homens, porque o homem ele é muito racional, ele é muito viril, né? É força, potência. A mulher não. Ela precisa de um trabalho emocional, psicológico, para que o físico possa responder. Então, olha o quanto isso é delicado. E eu só percebi isso quando eu comecei a me perceber as minhas necessidades. Porque percebendo as minhas necessidades, eu abri esse campo de visão para aquela que eu estou atendendo. Porque do contrário, eu não ia perceber que você tinha essa necessidade de ser escutada por vezes. Às vezes eu queria trazer um treinamento mais puxado, mas você não respondia. E aí trazia frustração para mim, como profissional. Mas a história não era comigo, era com você. Então, olha como a gente vai se nivelando uma com as outras. Isso é humanizar o trabalho. Eu concordo plenamente com isso. Essa visão nossa, né, de não somente como um corpo. Quando a gente começa a entender e perceber que nós somos um ser integral, corpo, mente, espírito, a gente começa a olhar. E essas questões que você falou desse emocional são características nossas muito fortes. Então, dificilmente eu vou conseguir perceber isso sozinha. Eu fiz terapia nessa época que eu comecei a fazer terapia, eu fiz muito tempo, mas eu parei e eu voltei na época que eu fiquei que eu teve descolamento, sabe? Porque foi muita coisa que emocionalmente eu não estava sabendo lidar. E esse olhar com outros profissionais, né? Então, eu estou com problema com o meu corpo. Então, eu procuro um profissional com essa visão do corpo, mas também aliada com essa visão do ser integral. Não somente o corpo em si. Porque às vezes eu vou atender um padrão, e mesmo atendendo o padrão, esse padrão não vai me satisfazer. Porque o negócio está, né, lá dentro, né? Então, como o físico não foi me permitido nessa época da gravidez, eu fui ao encontro do que realmente podia me atender, que era emocional. E a gente tem que ter assumir essas características nossas, essas necessidades nossas, para o nosso próprio bem. Né? E atrás disso, temos que fazer, às vezes, renúncias, né? Eu, nessa época, financeiramente, eu tive que fazer algumas, né? Rebolar ali para dar certo. Mas são esforços para um bem maior. A visão está lá na frente, né? Não é só no momento em si. Porque a gente costuma ter muitas definições, né? Olha, eu quero ficar assim, a minha meta é essa, o padrão é esse. E toda vez que a gente define, a gente bota uma cerquinha, a gente limita. Isso não é bom. É sempre bom você deixar um pouco de espaço para que o novo possa surgir, para que o inesperado possa surgir, como aconteceu com você. Algo que você não esperava, que te trouxe toda uma condição de refletir de uma outra forma, de se perceber de uma forma mais vulnerável, entretanto buscando entender o processo de uma forma diferente. Isso foi valoroso. Isso é valoroso. Então o corpo, ele responde de acordo com a nossa cabeça.
Porque hoje você tem isso muito claro, mas naquela época você não tinha. Não. De estar nessa pressão de estar no padrão. Então, eu sou gestante, eu preciso me exercitar por isso, por aquilo, ou eu preciso fazer assim com a Helena. Isso traz uma condição de você se perceber diferente. Isso não é ruim, embora a gente ache, né? Embora às vezes a gente fique inconformada, a gente não aceita, né? E sei lá mais o quê. Mas são todos, eu acho que são recursos pra gente se sentir melhor, né? Pra gente... E assim, eu acho engraçado, eu tenho uma visão, sempre tive uma visão muito de autoconhecimento, né? Isso é uma característica minha pra quem me conhece, bem clara em mim. E é engraçado como as questões físicas, igual do corpo nosso, das insatisfações, nos levam a perceber dificuldades emocionais nossas, né? Então, às vezes eu tô ali tô com mãe, tô inconformada com o meu corpo, sei lá mais o quê, e tudo, não tô conseguindo me exercitar, e você tem ali um acompanhamento, você vai aprofundando naquilo, você vê que aquela frase, o buraco é bem mais embaixo, você vê que ali a sua insatisfação com o corpo reflete outras limitações dela, né? E a partir do momento que você começa a cuidar daquilo, ter um olhar, você começa a conhecer o lado seu que às vezes era meio obscuro, não era tão claro assim. E aí aquele corpo, aquele, entre aspas, né, aquele conflito ali material, à medida que ele vai se resolvendo, ele vai resolvendo em nós circunstâncias íntimas, de sentimentos, de emoções, de frustrações. Que se não fosse ele, a gente não resolveria. Né? Por isso que como se diz, um vaso sublime, né? O corpo é um templo que merece muito respeito. E eu tenho muito respeito por esse templo. Eu acho que é por isso que, observando os outros, eu consigo me moldar como profissional de entender qual é a necessidade do outro de forma individualizada. Porque, do contrário, fica tudo muito do mesmo, né? Todo mundo igual, todo mundo partindo do mesmo ponto. Então, assim, é exatamente isso que você está falando, que essas situações vão nos moldando. E isso nos deixa com a capacidade de gerir a nossa própria vida. E isso é promover saúde. Quando você tem a capacidade de fazer escolhas. Não é simplesmente estar isento de qualquer enfermidade. É ter a capacidade de dizer isso eu quero, isso eu não quero. E se embasar de forma segura. Então, assim, não é o padrão do outro, não é a condição do outro, é a condição na qual nós nos encontramos hoje. Entende? Isso é trazer saúde e trazer benefício. Por isso que eu falo, treine para a saúde, porque as adaptações do corpo vão vir naturalmente. Não precisa de muito esforço. Não precisa desse desespero desenfreado que todo mundo acha, né? Que é tudo para ontem. E é o meu papel enquanto profissional trazer esse novo olhar para essa aluna, para essa mulher, de que não precisa ser tudo para amanhã. As coisas podem ser feitas de forma seguras e no seu tempo, cada uma no seu tempo. Sabe uma questão que eu acho muito interessante, que para mim foi um baque, eu não sei que outras pessoas às vezes podem passar por isso. Quando eu procurei a Marina, eu estava insatisfeita com o meu corpo, queria melhorar ali a minha estética, né? A parte... Eu sempre soube, né? Nossa, isso é muito importante, mas eu sempre me preocupei com a parte estética ali. E quando eu comecei, comecei a ter resultados ali com a Marina, eu dei valor àquelas mulheres lindas, maravilhosas que aparecem na televisão. Porque a gente vê aquelas mulheres lindas, maravilhosas, e você fala assim, né? Parece que assim, ela fez uma decisão e surgiu o corpo. Então eu comecei a ter um respeito maior por aqueles corpos perfeitos, sabe, que a gente vê? A gente sabe que a TV, o Instagram ali muda muito, mas tem mulheres que realmente têm ali um corpo estrutural, magnífico. E quando eu olhava aquelas mulheres, eu achava que era, tipo assim, meio sorte, sabe? Nossa, olha lá. Tem uma bunda perfeita, não tem gordura, não tem aquilo, olha que coisa maravilhosa. E quando eu comecei a ralar... gente do céu, aí ficou muito claro que eu não consigo só fazer exercício físico ter o corpo que eu quero. Eu preciso também aliar a minha alimentação. Nessa é mãozinha dada ali, né? E aí eu fui vendo o esforço que a gente precisa fazer para atingir aquilo que a gente queria.
Então, quando eu comecei a ver lá, vamos pegar as mulata lá do carnaval, aquele corpo você vê, parece que não tem um defeito. Eu falei, nossa, o que essa mulher fica sem comer? O que ela deixa de renunciar no final de semana? Quantas vezes ela gasta do seu dia pra estar mantendo esse corpo? E eu penso, nossa, é isso que eu quero? Porque quando a gente põe na realidade, na balança, aquilo tira um peso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que eu tenho esse corpinho aqui é porque eu quero. Porque se eu quisesse, eu ficar com o corpo que eu queria. Entendeu? E não é só uma questão de querer. Envolve várias coisas. Será que esse trabalho de ter esse ideal é algo que faz sentido nos meus valores? Né? Então, pra mim, vida, ficar 3 horas na academia, depois fazer um monte de coisa e tirar um monte de coisa da minha alimentação, são coisas que não faz sentido. Pra mim, Vivian. Pra aquela mulher faz, que bom, né? A escolha dela e tudo mais. E ter essa visão de compreender esse esforço e o resultado que ele gera me fez aceitar mais e valorizar mais a minha escolha com o corpo que eu tô tendo hoje, com as escolhas que eu consigo fazer hoje. Tá entendendo, assim, o que eu tô falando? Entendo. Isso tudo é porque você compreendeu que há necessidade do processo. Que o processo, ele inicia, mas ele tem um tempo de duração e às vezes isso é longo. Se você parar, você está trazendo aí um exemplo de mulheres que têm um corpo escultural, que há um investimento de tempo, de recurso. Aquilo, é como você disse, faz sentido para elas. Faz sentido no modo no qual elas estão vivendo. Mas será que faz sentido no seu papel, naquele que você exerce hoje? Você tem a capacidade de passar pelo processo com a mesma disciplina que o outro tem? Exatamente. Porque a gente olha muito para o outro, mas a gente precisa ver se a gente tem essa disponibilidade e essa vontade, porque a vontade é aquela que dá o start. Você tem vontade de estar assim? Tenho. Então o caminho é esse e esse. Você está preparada? Estou. Então ótimo. Se não, se surgir um talvez, então a gente precisa repensar, recalcular essa rota aí. Que isso tira um peso de nós mulheres. Porque isso tirou um peso tão grande de mim, essa compreensão. Mas o que? Eu precisei passar pelo processo, né? Então, quando eu comecei ali a passar pelo processo, eu lembro que na época, gente, que eu tava com a Marina, comecei a ter resultado, eu falei isso na minha sala de aula, né? Um exemplo para as crianças na época, eu falei, gente, eu achava essas mulheres bonitonas, né? Eram crianças de 10, 11 anos, que aquilo lá, ela ganhava, né? Era um prêmio ali que ela tinha sem nenhum esforço. Hoje, eu falava, né? A tia está exercitando. Então, tudo que a gente quer, a gente tem que ter clareza do caminho, né? É esse caminho. Eu trouxe com outras questões, mas falei isso por quê? Porque me marcou muito essa compreensão. E aí, aquele olhar de inveja que eu tinha inveja, eu percebi. E quando eu dei valor naquele processo, eu não tenho inveja, eu tenho admiração. Quando eu vejo uma mulher bonitona naquele corpo, eu falei, nossa, o que essa mulher não faz o dia para conseguir, né? Renunciar para isso. Isso, exatamente. Como é difícil ser como ela, de estar no lugar dela. E isso reflete muito na nossa compreensão de buscar a nossa essência, aquilo que está fazendo sentido para nós. Porque às vezes eles veem a gente se exercitando, né? Mas qual é a necessidade disso para mim? Porque hoje o exercício para mim ele tem uma função diferente para você. Qual é a função do exercício para você? Se você pensar agora, hoje, se você pudesse retomar a expectativa, porque o objetivo que interessa é o professor, mas a sua expectativa hoje, pensando rápido assim. Rápido assim é saúde. Tipo, bem-estar, saúde. Ponto. Só isso. Tipo, totalmente diferente de um passado, né? Hoje meu objetivo seria esse. Exato. Mas assim, um corpo saudável, naturalmente ele vai se moldar. Exatamente. Porque isso é natural. Eu tenho vontade de ser saudável sem atender aqueles padrões que eu gostaria antes, né? Um saudável tranquilo, leve pra mim. Que não peça, às vezes, né, renúncias tão grandes quanto esses corpos que eu admirava, que eu invejava tanto antes, entendeu? Percebe como muda o olhar quando você se coloca nesse papel de entender aonde você quer estar. Hoje você quer estar num corpo que seja saudável, que seja ativo fisicamente, mas
que isso não lhe traga muitos sacrifícios que você não está pronta ou que você não quer. Isso, exatamente isso. Olha como muda, como você percebe. Nossa, gente, outra coisa. Então, isso que eu contei pra vocês, eu não comentava isso com ninguém. Não falava disso com ninguém. Nossa, eu tô insatisfeita com o meu corpo. Não falava isso com ninguém, porque era uma coisa minha que não fazia sentido eu trazer. Eu trouxe isso pra Marina na época e na minha terapeuta, só que eu falei pra vocês. Então, às vezes são... Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu imagino que seja. Devido pra eu me sentir assim, né? Eu não sei se é pelo exercício em si, mas a pessoa tem... não sei, ela se sente mais livre para comentar, para fazer algum questionamento, ou trazer alguma experiência. Isso é muito comum. E eu até gosto. Ô Marininha, muito obrigada por ter aceitado o convite e ter vindo aqui trazer um pouco do seu trabalho, da sua experiência e eu acho que principalmente do seu olhar, né? Eu acho que é um olhar que se baseia, se assemelha aos meus valores, né? E é o que eu acredito aqui para a maternidade, que é um estado que a gente está atualmente bem delicado, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha contribuído aí com o pessoal, com reflexões, com uma nova forma de olhar o nosso corpo, esse vaso sublime aí que Deus nos concedeu, com mais carinho, aliando essas questões nossas íntimas, né? A essas reflexões, a esses cuidados, gente. Olhar com carinho, nossa, o que isso me traz? O que é essa satisfação? Tá ligada ao quê? Essas duas coisas têm que andar juntas. Senão a gente não consegue ali ter o resultado, a satisfação que a gente pode ter. Eu acho que é isso, de que não existe um corpo perfeito. Isso não existe. Por mais que a gente busque a perfeição, ele não existe. E que a gente é capaz de fazer muitas coisas, desde que parta da vontade da disciplina. A gente pode ser o que quiser, da forma que quiser, desde que isso parta do nosso querer e não de uma exigência externa. Então, que a gente possa interiorizar isso, né? Fazer essa reflexão. O que eu quero para mim hoje? E o hoje é o ponto de partida. Porque, do contrário, a gente vai sempre repetir padrões. E isso não é bom. Assim a gente não avança. Não. Obrigada pelo convite. A gente queria mesmo era bater esse papo, né? O que a gente faz sem estar ao vivo é isso aí, né? Trocar ideias. Exatamente isso, informando, trazendo material para que essas pessoas possam se fortalecer enquanto mães, enquanto mulheres, e que possa ter a certeza de que tudo que a gente traz de conhecimento para nós, isso se espalha para aqueles que estão próximos, naturalmente, né? Então, parabéns pelo trabalho, continue fazendo, e sempre que precisar, eu estou aqui para você. Ai, obrigada, eu que agradeço, viu? Quem quiser, se você lembrou de alguém, nossa, isso aqui era bom para fulana, manda para essa pessoa, marca ela aqui. Quem sabe, né, essa conversa nossa pode auxiliar outras mães, outras mulheres a terem esse olhar mais carinhoso e caridoso consigo mesma, né? Marina, muito obrigada por ter aceito o convite, ter se prontificado aí. Beijo grande. Tá bom? Boa noite, viu? Fica com Deus. Beijo grande. Tchau, gente.